A Ordem dos Advogados do Brasil não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. O uso da sigla OAB é privativa da Ordem dos Advogados do Brasil. São órgãos da OAB: o Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções, as caixas de assistência dos advogados. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional na forma da lei e de seu ato constitutivo. As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Os atos conclusivos dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo quando reservados ou de administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum, na íntegra ou em resumo. Direito e Justiça em Foco hoje tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios o eminente advogado Dr. Marcos da Costa. Quem é Marcos da Costa? É o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. É o presidente em exercício. Ele ocupou algumas comissões na Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, importantes comissões. Ele é vice-presidente, presidente da Comissão Especial de Assuntos do Poder Judiciário da OAB, presidente da Comissão Mista de Assuntos Institucionais entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, diretor representante do Sistema de Gestão Qualidade da OAB São Paulo, presidente da primeira Câmara Recursal da OAB, bem como também do segundo grupo de câmaras, coordenador geral dos encontros regionais de advogados da secção de São Paulo, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, alguns dos cargos já ocupados também como presidente de Comissão de Informática do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB, conselheiro efetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, gestões, membro do Conselho de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados, também a gestão de 2001-2003, diretor tesoureiro da OAB, gestões 2004, 2006 e 2007 e 2009, presidente da segunda Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil, gestões 2004, 2006 e 2007 e 2009, presidente da Comissão Especial da OAB São Paulo de negociação do Convênio de Assistência Judiciária com a Defensoria Pública em 2007. Membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo e membro do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Outras ações aqui outros atos praticados dentro da OAB, sempre em prol da cidadania, eu não vou citar, porque senão nós ficaríamos aqui somente falando sobre isto durante os 40 minutos do programa. Mas o Dr. Marcos, ele é atualmente, como disse, o presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil. E é uma honra muito grande receber você aqui, Dr. Marcos da Costa, no programa Direito e Justiça em Foco. A honra é toda minha, desembargador, querido amigo.
quero dizer da alegria de estar aqui nesse programa importante, que já é uma referência para toda a comunidade jurídica. Aliás, não só para a comunidade jurídica, mas especialmente para a comunidade jurídica. Muito bem, muito obrigado. Eu quero dizer a você que nós sempre o respeitamos e inclusive, até quando faço as palestras na OAB, que é uma grande honra para mim, não é? No Departamento de Eventos e Cultura e Eventos, eu sempre cito o seu nome, não é? Porque é um ícone da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse ícone deve ser bastante respeitado e deve ser conhecido e transmitido ao público de São Paulo. Muito obrigado. Aliás, nosso Departamento de Cultura, na OAB, nós temos um departamento muito ativo. Uma média de 8 palestras por dia em todo o estado de São Paulo. Que maravilha. Agora também aos sábados e domingos. Eu estive no sábado passado no Teatro Gazeta, porque aos sábados o volume de advogados que frequenta é muito grande, algo em torno de 900 a 1.000 advogados por evento no Teatro Gazeta aos sábados. Estive lá no congresso falando de contratos. E agora nós inauguramos uma outra sessão, porque não tinha mais espaço. O Humberto Dulce, que é o diretor do Departamento Cultural, criou agora a figura do Corujão. Palestras à noite, que começam 9h30, 10 horas da noite, e da mesma forma, auditório lotado. É impressionante, com muita satisfação, essa vontade do advogado de se reciclar, de aprender. E temos a vantagem de ter grandes palestrantes, e um deles é exatamente o desembargador Laércio, que tem dado mostras para todos nós do que representa efetivamente a justiça, para todos, mas também para a advocacia. E já fica aqui um agradecimento a tantas palestras, os certificados aqui, alguns dos certificados assinados aqui, por você, doutor. Assinados por mim como presidente de exercício, por Humberto como diretor cultural, mas iniciação e formação do advogado criminalista, palestra sobre a importância do advogado na administração da justiça, falando de prerrogativas, a demonstrar também esse carinho que o desembargador tem para com a advocacia. Mas é uma obrigação nossa, é uma questão até de cidadania, nós levarmos aquilo que sabemos àqueles que, afinal de contas, necessitam de alguma informação. Não é? E o conhecimento também. O importante é o conhecimento. Bem, doutor Marcos, eu não quero falar muito, porque aqui a estrela do programa é o doutor Marcos da Costa, viu? Com muita honra. A criação dos cursos jurídicos e sociais, lei de 11 de agosto de 1827, sempre ocorre a homenagem ao dia 11 de agosto. É que o imperador, àquela época, criou 2 cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e outro na de Olinda. E eu tenho, para minha informação, eu tenho a lei na íntegra. E por que eu estou me referindo a esta lei de 11 de agosto de 1827? Porque a primeira pergunta que eu faço ao eminente Dr. Marcos da Costa é aquela relativa ao Dia do Advogado e comemorações do mês de agosto. Então eu já fiz a pergunta, doutor Marcos. As câmeras estão aí para a sua resposta. Creio que Dom Pedro talvez não tivesse a dimensão precisa do que foi a instalação dos cursos jurídicos no Brasil, porque houve uma revolução do Brasil, os bacharéis de direito, os estudantes de direito, os advogados, os promotores, os magistrados, todos aqueles que participam da academia, participam dos cursos jurídicos, efetivamente se transformam e passam a ter uma vida destinada à justiça e a fazer com que o ser humano, o seu próximo, tenha paz, sacie sua sede por justiça. E nesse contexto surge a advocacia, nosso dia do advogado, dia 11 de agosto, com muitos eventos, a começar dia 1º. Esse é tão importante para nós esse dia, que na verdade esse dia se transformou num mês, um mês inteiro de agosto a eventos. Começamos no dia 1º de agosto, eventos da ordem, palestras, cursos, bailes. Fizemos o baile dia 11 de agosto, 4.000 advogados. Temos bailes no estado inteiro de São Paulo, estive em Campinas, Ribeirão Preto, Franca, são diversos bailes
bailes, jantares, congressos, e também o outro lado, que é o lado mais assistencial, através da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que é o braço assistencial da Ordem, também com uma série de promoções. E só um exemplo, durante esse mês, os livros da nossa Caixa tiveram desconto de 50%. O volume de livros, a venda diária é de 25 mil reais mais ou menos por dia, é a média. Nós passamos a média durante esse mês de 250 mil. A mostrar também que o advogado não só busca se preparar através dos congressos, dos cursos, dos eventos, mas também através da compra da melhor doutrina, legislação, jurisprudência, e um preço mais acessível facilitou muito a isso. Mas tivemos um mês repleto de eventos e para alegria, porque cada um deles representava para nós a possibilidade de comemorar mais uma vez o nosso 11 de agosto. Muito bem, mas normalmente, no decorrer dos meses, qual é o desconto que a Ordem oferece à compra de livros pelos profissionais do direito e também pelos alunos de faculdades? 50%. Mas sempre? No mês de agosto. Certo. 50% de desconto e alguns livros chegam a 70% de desconto. Certo. Portanto, é um valor muito... E para o estado inteiro, para compra física, né, nós temos muitas livrarias espalhadas por todo o interior, mas também temos a venda através do site. Então, o volume de acesso é imenso. Isso é muito bom, porque facilita o advogado, né? Exatamente. É mostrar também que o advogado precisa e valoriza essa possibilidade de ter acesso à melhor doutrina, enfim, se aperfeiçoando. Muito bem. Agora, então, quer dizer que essas comemorações, elas se estendem a todo o estado de São Paulo? A todo o estado. E lembrando que esse ano também tem essa marca especial, porque a Ordem dos Advogados de São Paulo completa 80 anos de existência. A Ordem de São Paulo, a Ordem Nacional foi criada por um decreto do Getúlio Vargas, de 1930, e a Ordem de São Paulo se estabeleceu em 32. O primeiro presidente nosso foi o Plínio Barreto, grande advogado, grande jornalista, e nasceu libertária já em nossa entidade, participando ativamente da Revolução de 32, poucos meses depois. Certo. Em outubro, nós já não tivemos uma reunião do nosso conselho, outubro de 32, porque nossos conselheiros estavam presos pelo governo central, exatamente por conta da participação ativa na Revolução de 32. De forma que a Ordem já nasce libertária e assim ocorre durante todos os 80 anos de existência, sempre defendendo as maiores bandeiras da cidadania e, em especial, a da liberdade, que é um valor fundamental do ser humano. A liberdade é o ponto essencial que a Ordem discute, inclusive no Estatuto, né? O Estatuto da Ordem está bem claro, né? Esta virtude, vamos chamar de virtude, a virtude que está bem caracterizada no Estatuto, como eu disse, no tocante à liberdade. Bem, eu gostaria agora de passar por um outro tema sobre a defesa de honorários. Os honorários, nós temos inclusive, nós do Judiciário, estamos preocupados no tocante às nossas conciliações que são realizadas no Fórum Cível, que é o Fórum João Mendes, no 18º andar. Isso em segundo grau de jurisdição. E nós temos tido algumas dificuldades no sentido de conciliar, porque ou a parte não vem, ou então ocorre que o advogado ele não se encontra presente para tentar a conciliação. Eu pergunto, será que tem alguma influência no tocante aos honorários do advogado? Vamos, permite separar os dois temas e vou juntá-los ao final. Tá bom. Em relação aos honorários, nós começamos uma campanha junto com o Conselho Federal da OAB. Ela foi lançada aqui em São Paulo, dia 10 de agosto, também em comemoração, 11 de agosto, de valorização dos honorários, principalmente os honorários de sucumbência. Não é praxe na Justiça Estadual. A Justiça Estadual, em regra, respeita, compreende o valor dos honorários para o advogado, honorários que vai pagar as suas despesas de casa e as despesas do escritório. Passa em processos que às vezes demoram 10, 15 anos para finalizar. Mas, especialmente na Justiça Federal, nós encontramos algumas dificuldades, até fixação de honorários em R$10.
honorário de sucumbência. Então é um alerta que se faz da importância dos honorários, inclusive para a formação do advogado. Claro. O advogado precisa comprar livros, precisa se preparar, precisa frequentar cursos. Precisa sobreviver. E precisa ter uma vida digna, claro. Como, aliás, a defesa que nós fazemos para todos os profissionais. Então, esse lançamento é importante, focado principalmente no honorário de sucumbência, e insisto nisso. Nós, em regra, na Justiça Estadual, como regra, no país inteiro, em especial no Tribunal de Justiça de São Paulo, há o respeito, mas, infelizmente, esse respeito não se verifica em outra justiça, em especial na Justiça Federal. Há uma cultura lá que precisa ser superada. Mas, ao lado disso, nós temos, em relação à conciliação, nós temos, primeiro, uma dificuldade de formação. Acho que todos nós, quando estudamos nas faculdades, o preparo das faculdades é um preparo para o embate. Nós não temos, pelo menos na nossa época, cadeiras que visavam exatamente trabalhar no sentido da importância do papel da conciliação. E isso eu acho que é um fator importante nesse contexto. O outro fator é o fato de algumas conciliações, o sentimento ou essa iniciativa de conciliação ser razoavelmente recente, há poucos anos. Então nós não temos a cultura também ainda da conciliação, mas quero lhe dar uma notícia. A Ordem começou um projeto que começou na OAB de Pindamonhangaba, chama OAB Concilia, em parceria com o Judiciário e com o Ministério Público. Então o que acontece? A fase de conciliação, seja extrajudicial, antes do começo do processo, seja judicial, ela se estabelece nas dependências da própria OAB, entre advogados e partes. O índice de conciliação, que são previamente, se identificam como tendo a vontade de conciliar. Então, aqueles advogados que querem promover a conciliação se identificam como tal e fazem a audiência de conciliação na OAB, ou na fase antes do processo ou durante o processo. O índice de conciliação nesse projeto chega a 80%. 80% dos casos foram conciliados. Esse projeto tomou uma tal dimensão, inclusive com a participação do Judiciário, do Ministério Público. Caso de família, por exemplo, o Ministério Público tem o compromisso de dar prioridade à tramitação nessas conciliações. O magistrado, a mesma coisa. Houve uma manifestação da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, no sentido que essa tramitação mais rápida é adequada, é legal, até para estimular a conciliação. E nós estamos agora para firmar, nesses próximos dias, um convênio com o Tribunal de Justiça, a fazer com que esse projeto, a pedido do próprio tribunal, nós temos hoje algo em torno de 20 comarcas com projeto de conciliação. E a ideia do tribunal é estender esse projeto para todas as comarcas do Estado, e inclusive o presidente Ivan Sartori pediu para que a Ordem também fizesse isso na segunda instância. Então nós teremos aí a possibilidade de levar para o advogado a cultura da conciliação, a importância da conciliação, porque o advogado é instrumento da paz. O advogado não é instrumento da guerra. E não vai à justiça para criar o embate. Ele vai à justiça para tentar fazer com que a injustiça do seu cliente seja reparada. E a melhor forma de combater a injustiça é através da conciliação, porque a conciliação traz paz de espírito para as duas partes. E é isso que nós Muito bem. fazer. Doutor Marcos, nós recebemos aqui no programa Direito e Justiça em Foco a visita do desembargador e hoje conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Neves Amorim, e ele, inclusive, deu algumas pinceladas exatamente nesse ponto. Não é? Porque até ele fez uma colocação no sentido de que, na conciliação, o advogado não perde nunca. Ele não sai perdendo, ao contrário, ele ganha mais rapidamente, não é? Porque uma vez conscientizado e terminado o litígio, ou seja, solucionado o conflito, acaba o processo, não é? Então, mais rapidamente o advogado tem para si, não é, essa percepção dos seus honorários. É isso que o senhor pensa também? Eu acho que sim. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que sim, mas eu insisto nisso. Eu não acho que a questão dos honorários seja fator preponderante na decisão, na orientação da conciliação, não acho. Eu acho que a questão da conciliação passa por uma cultura mesmo. Saber que existe esse instrumento e a importância do instrumento. A nossa formação, infelizmente, é para o embate.
E eu acho que isso tende a se alterar na medida em que o tribunal, com as suas iniciativas, o próprio Conselho Nacional de Justiça e a OAB, passem a instrumentalizar melhor a conciliação. Nós temos, inclusive, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, dirigida pelo querido Rubens Aprobato Machado. Uma homenagem a você, meu querido amigo Rubens Aprobato Machado, já que veio à baila o seu nome, eu tomo a liberdade de homenageá-lo. É um grande amigo, um grande homem, um grande lutador e foi um grande presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Conselho Federal. E veja que ser humano especial, porque ele, tendo presidido a OAB de São Paulo e a OAB Nacional, aceitou essa missão de estar à frente da nossa Escola Superior de Advocacia. Que maravilha. É um homem especial. Ele me levou para a Ordem, foi pelas mãos do Rubens Aprobato Machado que eu entrei na Ordem, então eu tenho um carinho especial por ele. Grande liderança, grande ser humano. Mas também a nossa Escola Superior de Advocacia tem promovido cursos sobre conciliação. Eu acho que isso é uma cultura que vai estabelecer rapidamente aqui em São Paulo. Muito bem. Bem, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas ao eminente Dr. Marcos da Costa, mas eu vou fazê-las posteriormente, após um intervalo, porque eu vou, nesse momento, pedir licença e chamar um pequeno intervalo. Você aguarde, nós retornaremos em seguida. Até já. Ao retornarmos, eu quero inicialmente apresentar o Dr. Thomas Lau, que é o nosso convidado, inclusive até pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ele participa sempre e nos dá um apoio cultural. E em seguida, eu quero agradecer imensamente a minha colega, a eminente e culta desembargadora Constança Gonzaga, que hoje veio assistir a gravação do programa. Olha que honra nossa! Ela veio especialmente para assistir a gravação do programa. Muito obrigado, Constância. Eu quero agradecer essa atenção, doutor Lécio, que o senhor me deu e deixar que eu participasse dessa pequena fala aqui. Muito obrigado. Muito bem. Então, doutor Lau, por gentileza. Lógico, doutor Lécio. Quer fazer alguma pergunta? Obrigado novamente pelo convite. Agradeço, é sempre uma honra estar aqui com o senhor em mais um programa. E, obviamente, tem uma pergunta para o doutor Marcos da Costa, que se trata do exame da ordem, né? A famosa prova da OAB. Qual que é a importância do exame da ordem, doutor Marcos? Por favor. Então, primeiro, quero agradecer a possibilidade de estar ao seu lado outra vez nesse programa e dizer, o exame de ordem, ele não é um instrumento só de proteção da advocacia. Ele é muito mais que isso. Ele é um instrumento de proteção da sociedade, porque ele permite que o cidadão, quando busca um profissional, um advogado, para a defesa dos seus direitos e valores fundamentais a ele, cidadão, ele saiba que aquele profissional que está se apresentando como advogado tem capacidade técnica para fazer a defesa dos seus direitos. Então, o exame de ordem é um instrumento de proteção da sociedade. E num país em que, infelizmente, houve uma proliferação muito grande dos cursos de direito, nós temos hoje 1.420 faculdades de direito no nosso país. 1.420 faculdades. Os Estados Unidos inteiro, e é um país que há uma cultura de justiça, de poder judiciário, de advocacia, tem 200 faculdades de direito. Nós temos 1.420. De forma que o exame se tornou algo de fundamental importância para o país, para a democracia, porque o advogado é um instrumento do exercício do direito de defesa, e para o cidadão. Só comparar, infelizmente, o que acontece, por exemplo, com medicina, que agora também está estabelecendo o seu exame. Medicina estava fazendo exame voluntário, portanto, imagina-se que só aqueles profissionais que se achavam melhor qualificados se apresentavam para prestar exame, e o índice da aprovação era igual ao do índice de aprovação nosso. Agora a medicina tornou obrigatório o exame, mas não é condição para inscrição no Conselho de Medicina. Isso não tem lei, ainda não é. Mas todo estudante, quando acabar o curso de Medicina e for se inscrever no Conselho, vai ter que passar para o exame.
e eu não creio que o resultado seja diferente daquele do exame de ordem, a mostrar que o problema não está no exame de ordem e não estará certamente no exame de medicina, mas sim na formação básica e na formação universitária. E se não tivesse exame de ordem, nós teríamos um problema seríssimo junto à justiça, porque profissionais sem qualificação, infelizmente, estariam ali representando os cidadãos. E a tendência dessa prova, doutor Marcos, é cada vez ficar mais rigorosa, a prova da OAB? Eu não diria rigorosa, até porque não se trata de um concurso. Não há disputa entre os candidatos. Eu diria que ela tem que ser aperfeiçoada todo o exame, há uma preocupação de aperfeiçoamento, para que não haja, por exemplo, pegadinhas, para que ela procure extrair a evidência de que aquele que está prestando o exame, ele realmente tem condições, capacidade técnica os para valores, exercer a profissão. Exatamente isso. Os valores quando o Dr. Marcos fez uma comparação com a medicina, não é? Aquilo é trocar 6 por meia dúzia, não é? Porque você faz o exame, não é? de comprovação do exercício profissional, não é? E de repente você permite a inscrição. É a mesma coisa que nada. Exatamente, porque não há lei. Mas é importante, a iniciativa do Conselho de Medicina foi importante para mostrar que o quadro no curso de medicina também é um quadro dramático. Nós temos alguns embates defendendo o exame de ordem. Nós tivemos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão unânime, aliás, histórica, em que o Supremo reconheceu a constitucionalidade do exame de ordem e agora, infelizmente, enfrentamos projetos de lei no Congresso Nacional querendo alterar o Estatuto da Advocacia para suprimir o exame de ordem, o que seria um disparate, um absurdo, e eu digo, um atentado à democracia, porque vai fazer com que cidadãos sejam defendidos por pessoas que, infelizmente, não tenham capacidade técnica para essa defesa. Me permita mais uma palavrinha sobre isso. Fique à vontade. De solidariedade àqueles estudantes que foram ludibriados por faculdades com má formação jurídica. Eu não tenho dúvida que o estudante, quando opta a fazer um curso de direito, ele vai para tentar ser um bom profissional. E muitas vezes com muito sacrifício seu e da sua família. Não raras vezes a família escolhe um dentre os filhos para investir, para ser aquele que a família vai ajudar na própria formação, pagando inclusive o curso de direito. E esse estudante, infelizmente, tem sido ludibriado, frequentando faculdades, imaginando que lá concretizará seu sonho de se tornar um advogado, um promotor, um magistrado, e infelizmente ao cabo do curso percebe que foi ludibriado. O curso só visou faturamento e não dá a estudante menor condição jurídica para que ele pudesse exercer qualquer uma das profissões da nossa família jurídica. O que eu imagino, o que me veio à mente agora é a proliferação, o prolongamento da infecção. Quer dizer, há uma infecção grave, não é, nos estudos das faculdades. E eles querem, então, projetar esta infecção para a eliminação do exame de ordem. Isso não é bom. É verdade, são milhões de bacharéis. Nós temos no Brasil milhões. Advogados no Brasil nós temos algo em torno de 700 mil, 300 no estado de São Paulo. Mas fora esses que passaram no exame de ordem, que estão aí trabalhando, se dedicando à justiça, nós temos alguns milhões de bacharéis que não conseguiram aprovação no exame. E aí seria o caos para a justiça e para a cidadania. Se esse conjunto de pessoas, que eu tenho certeza, não mereciam estar na condição que estão, mas que infelizmente não têm hoje condições técnicas para promover a defesa de alguém e ver depositado em suas mãos valores como liberdade, como saúde, como propriedade, enfim, os valores maiores da cidadania. Eu quero aproveitar o gancho, doutor Marcos, e perguntar a você o seguinte. Nos Estados Unidos, nós sabemos e temos condições até de levar a conhecimento público que o advogado, para se apresentar nos tribunais, ou seja, em segundo grau de jurisdição, ele é obrigado a ser aprovado pela cúpula da corte local. Aqui no Brasil, por exemplo,
essa prática, ela seria boa ou ruim? Não sei. Eu peguei um gancho aí. Eu acho que seria péssima. Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque quebraria a independência do advogado. Eu digo o seguinte, na América inteira, o único local onde quem controla a seleção, fiscaliza o exercício profissional, a própria classe, é no Brasil. Nos outros países, em alguns em segunda instância, mas os países da América Latina, a própria carteira da ordem é entregue para o magistrado. E o controle do exercício profissional também feito pelo Poder Judiciário. E eu digo, por isso que nós temos no Brasil uma instituição e uma advocacia tão forte que nós não vemos paralelo em lugar nenhum do mundo. Exatamente porque a advocacia aqui tem independência. Imagine participando de uma audiência e no embate, um júri, que é natural, é normal o embate no júri, aquele clima acalorado de discussão, e o advogado tivesse a preocupação de, em cada manifestação, de poder amanhã ser simplesmente eliminado do exercício profissional, porque defendeu uma tese que vai contra, enfim, o conceito de um magistrado que está presidindo uma sessão. Ele teria essa preocupação. Por isso que eu digo, a advocacia no Brasil é forte exatamente porque tem total independência. E aqui no Brasil nós estamos exemplo para o mundo. Eu recebo na ordem, nós recebemos na ordem delegações de todo o mundo, das Américas, da Europa, do continente asiático, enfim, do continente africano, e todos levam essa experiência do Brasil para os seus países de origem a mostrar. Olha como ocorre no resto do mundo. Há países que até para o advogado se candidatar à presidência da OAB, da ordem local, do colégio de presidentes, da associação de colégio de advogados, associação de advogados, até para a candidatura à presidência da instituição, ele passa por uma autorização do poder público. Então, que nível de independência teria o advogado se não pudesse ter a liberdade de expressão num processo? Vou lhe dar mais um detalhe. Não é só a carteira, o controle ético também é feito pela magistratura. E o magistrado tem que julgar processos, é a função dele. Claro. E aí, como o mundo tem um volume grande de processo, o que acaba acontecendo? O processo ético do advogado é deixado em segundo plano. Não raras vezes, o magistrado prioriza o quê? A sua atividade jurisdicional, a trazer paz social, a julgar os processos que estão colocados ali à frente dele. E vai deixando a questão ética para o segundo plano. Então, em regra, os problemas éticos enfrentados nesse país são muito mais sérios do que enfrentados no Brasil. Porque no Brasil, como é a própria classe que julga, ela tem interesse em valorizar os bons, expurgando aqueles que não merecem fazer parte dos nossos quadros. É verdade, é verdade. A independência e liberdade, não é? Como nós colocamos no início do programa. Não é? E é verdade, a punição, quando ocorrer, é naturalmente de competência da própria Ordem dos Advogados do Brasil, porque tem a sua comissão de ética e disciplina. Atuante. É muito atuante. Bem atuante. Nós temos 14 tribunais de ética espalhados por todo o Estado e temos o Conselho, que tem competência originária para excluir o advogado, para aplicar a pena de exclusão, é o próprio Conselho Pleno. E temos aí, infelizmente, toda a sessão do Conselho, um número de colegas que são excluídos da profissão. Aliás... A bem da sociedade. A bem da sociedade, a bem da classe, é um instrumento de defesa da classe. Aliás, poucos sabem, mas para entrar na ordem não basta exame de ordem. O exame de ordem é um dos itens. Existem outros critérios, inclusive reputação ilibada. Então, o Conselho, toda a sessão do Conselho, há uma discussão de pessoas que, infelizmente, têm condenações criminais por crime infamante, foram expurgados, foram expulsos da administração pública por terem cometido ilícitos, e depois vêm imediatamente pedir inscrição na ordem porque são bacharéis, e lá atrás, há muitos anos, prestaram exame da ordem. E a esse também não é entregue a carteira. Então há um controle do exercício, mas há um controle prévio também, a fazer com só aquelas pessoas que têm efetivamente
reputação ilibada, recebam a carteira, porque nós sabemos a importância da carteira da ordem, da importância da advocacia. Muito bem. Bem, nós falamos aí do tocante à Comissão de Ética e Disciplina, e agora vamos falar na defesa das prerrogativas profissionais dos advogados. Como é que fica? O que o grande e eminente advogado, Dr. Marques, pode, claro. Eu faço parte também da defesa das prerrogativas, membro, assessor, faço muito plantão e vejo que a OAB está cada vez melhorando nesse aspecto, Dr. Marcos. Quais são suas considerações em relação a esse órgão, essa comissão que é muito importante para a classe do advogado? Então, completando meu raciocínio, fale o grande e eminente advogado Marcos da Costa. Eu diria que nós temos 2 grandes pilares na advocacia: ética e prerrogativas. Prerrogativas profissionais não são benesse do legislador a favor de uma classe. A advocacia instrumentaliza aquele que eu entendo ser o principal direito no Estado democrático do direito, que é o direito de defesa. Não adianta eu ter direito à saúde, à educação, se eu não puder sustentar esses direitos, defender esses direitos. Portanto, o principal direito, e aquele que mais evidencia se um país é democrático ou não, é o direito de defesa. Tanto que, nas épocas de exceção, nos regimes de exceção, o primeiro direito a ser suprimido é o direito de defesa. E o direito de defesa é exercido através do quê? Do advogado. Bons profissionais, profissionais capacitados, qualificados. E o advogado tem, nas prerrogativas profissionais, a arma para que possa exercer de forma adequada, com independência, o direito de defesa. Então, quando nós falamos em prerrogativa de advogado, nós estamos falando, em última instância, aquele instrumento que o cidadão tem para se defender. Um caso simples, um advogado que não possa ter acesso a autos. Como é que ele vai preparar uma defesa se ele não conhece o processo? Claro. É uma situação que evidencia mais essa questão da importância das prerrogativas profissionais para o direito de defesa. E por isso que ela é tão base de sustentação da advocacia quanto é a ética profissional. A Comissão de Prerrogativas da Ordem, ela tem uma tradição histórica de grandes advogados, voluntários, que muitas vezes passam a noite em delegacias a defender o colega que teve as prerrogativas profissionais violadas. É uma dos nossos maiores orgulhos contar com colegas como o Thomas, que é absolutamente desprovido de qualquer interesse a não ser a defesa das prerrogativas, porque sabe da importância das prerrogativas para o exercício da advocacia. E sabe que se um advogado tem violado uma prerrogativa profissional, e às vezes uma dimensão ínfima, eu sempre digo, comparo com vaso. Tem um poema, que salvo engano é do Carlos Drummond de Andrade, salvo engano, que é sobre o vaso, que diz que o vaso trincado, às vezes aquela trinca nem aparece a olho nu, mas é suficiente para fazer com que a água escoe. E aí mate a flor. É do caso. A mesma coisa com relação à prerrogativa. Às vezes a prerrogativa violada aparentemente nem tem uma dimensão muito grande, mas ela, só o fato de ter sido violada já começa a minar o ambiente indispensável para o exercício da advocacia através dele, para o exercício do direito de defesa. Muito bem, eu fico muito contente quando eu ouço essas palavras, porque elas estão dirigidas a você, caro telespectador. A proteção que nós temos que dar à sociedade, aqueles que, afinal de contas, transitam nos tribunais também e transitam por conta dos advogados, porque quem provoca uma decisão judicial é o advogado. Não é? O advogado é que provoca com as suas petições, com o seu ingresso, não é? Do direito do seu cliente, não é? E na parte do direito, na parte do direito público, não é? É o Ministério Público quando se trata de ação penal pública. Não é? Agora, o advogado é muito importante no tripé da justiça, não há dúvida nenhuma. Não é? Eu entendo. Eu tenho, pelas suas palavras, absoluta tranquilidade em relação ao querido desembargador, porque ele é um exemplo daqueles que, na justiça, compreendem a extensão do papel, a importância do papel de todos nós, do magistrado, do promotor, procurador e do advogado. Claro. E também dos servidores, que dão suporte exatamente. a toda essa atividade.
Muito bem, eu já estou chegando no final do programa, mas eu não gostaria de deixar em branco uma pergunta muito importante que eu peço ao nosso querido Dr. Marcos da Costa, que responda de uma forma um pouquinho mais abreviada, por favor. Quanto ao processo eletrônico, rapidamente. Quebra de paradigma do papel, acaba o papel, vai para o eletrônico, atos praticados por meio eletrônico, divulgados, comunicados por meio eletrônico. É uma solução hoje possível dos nossos tempos. O Tribunal de Justiça tem se esforçado com as dificuldades orçamentárias dramáticas, mas tem se esforçado para tentar fazer com que, principalmente a primeira instância, que hoje deve estar com 14 ou 15 comarcas informatizadas com processo digital inteiro, tem a previsão de 2014, 60% das comarcas do Estado estarem implantados o sistema de processo eletrônico, e é algo que veio para ficar, irreversível. Nós temos algumas dificuldades naturais, nós estamos vivendo um momento de transição, mas certamente a tecnologia aplicada ao direito, a prática de atos processuais veio para ficar, e eu não tenho dúvida de que fará com que a justiça passe por essa grande revolução e nós possamos ter, se Deus quiser, em breve, uma justiça melhor, mais transparente, com melhor gestão, que é instrumentos que a tecnologia oferece. Muito bem, doutor Marcos da Costa, nós tivemos uma honra muito grande em tê-lo aqui, mas antes de eu encerrar o programa, eu gostaria de dar a palavra, retornar a palavra a você, meu caro doutor Marcos, para que você desse uma mensagem ao nosso telespectador, não é? Com as suas considerações finais. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar nesse programa. Eu assisto, eu sou um telespectador que frequentemente assiste o programa. E dizer uma palavra muito rápida a todos, mas me dirigir em especial ao advogado, até porque nós, nesse momento, estamos vivendo esse clima do 11 de agosto. Uma palavra de orgulho por pertencer a uma classe que tem advogados e advogadas da dimensão que tem a advocacia brasileira, e não é por outra razão, que a OAB, a nossa instituição, que é formada por todos nós, tem também o papel fundamental de representação da sociedade civil no Brasil. É graças ao trabalho, muitas vezes anônimo, daquele colega que atende o cidadão mais carente e que não fosse aquele advogado, não teria acesso pleno à justiça. De forma que fica os cumprimentos, parabéns pelos 11 de agosto e pelos 80 anos da nossa OAB. Muito bem. Eu agradeço a presença do Dr. Thomas Lau, agradeço também a presença aqui da minha colega desembargadora Constança Gonzaga. Muito obrigado pela presença. Meus parabéns. E ao Dr. Marcos da Costa, o que eu posso dizer? Eu tenho certeza absoluta que a Ordem dos Advogados do Brasil está em boas mãos. E estando em boas mãos, você, telespectador, também está, porque a defesa da sociedade faz parte também da advocacia, ou melhor, da advocacia. Eu, então, faço votos que a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, continue como está. É o que eu posso desejar, é o que o Programa Direito e Justiça em Foco deseja. Tá bom, doutor Marcos? Muito obrigado. Muito obrigado, Thomas. Um grande abraço também. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire